Pai do Senhor, podem sentar felizes, dando glórias a Deus. Aleluia. Eu queria saudá-los com essa palavra que Deus pôs no meu coração e quero trazê-la para todos vocês. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. A partir do versículo 18. Alguém tem uma caneta para me emprestar aí? Obrigado. Hebreus capítulo 12. Obrigado. Versículo 18. Porque não haveis chegado a um monte palpável, de fogo ardente, de trevas, de obscuridade, de tempestade, nem ao som do chofar, nem à voz da palavra, cujos ouvintes rogaram que não lhes falassem mais, porque eles não podiam suportar o mandamento. Se ainda um animal tocar no monte, será apedrejado. Versículo 21, Hebreus 12, 21. E o espetáculo era tão terrível que Moisés disse: estou apavorado e tremendo. Tremendo isso aqui. Quando eu leio esse texto, estão com a Bíblia aberta aí? Quando eu leio esse texto, eu penso nas pessoas que o leem pela primeira vez, porque elas ficam pensando: o que será que o autor deste livro está querendo dizer? Mas é algo tão atual, é algo tão real, é algo tão especial, o que está escrito aqui, que quando nós conseguimos desvendar o mistério desse texto, que é uma advertência que ele está falando, ele está dizendo: porque não haveis chegado a um monte palpável. E qual é esse monte palpável? Esse monte palpável, se você tem aí uma caneta, você pode escrever, é o Monte Sinai. Esse Monte Sinai é o monte palpável. Depois ele diz aonde é que nós temos chegado e para quem que ele está falando. Porque do verso 18 até o verso 21, ele está dando um exemplo para nós os que estamos neste Novo Testamento. O Novo Testamento, o seu sangue, que nós não estamos nas mesmas condições iguais àqueles que vivenciaram esses momentos, que na verdade foram momentos únicos de um só tempo, momentos únicos de um só ciclo, que aconteceu só uma vez. Ele está dizendo que o povo de Israel, no verso 18 ao 21, chegou a esse monte. Que o povo de Israel viu tudo isso aqui que vocês estão lendo, estão ouvindo o que eu estou lendo. Vocês não chegaram a esse monte Sinai. Aí no verso 22 ele diz: onde vocês chegaram? Verso 22. Estão comigo? Só dando um sinal para que eu saiba que vocês estão ouvindo. 22. Mas, igreja, vós tendes chegado ao monte Sião, a cidade, veja bem, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a companhia de milhares, de miríades de anjos, a Assembleia Universal, quer dizer, todos os que foram salvos, a igreja dos primogênitos, desde Adão até Moisés, inscritos nos céus, ao juiz e Deus de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Meu Deus. Quando nós lemos esse texto, pastor, quando nós lemos esse texto, homens de Deus estão presentes, igreja,
A gente pensa assim, poxa, mas isso aqui deveria ser uma noite de estudo bíblico, uma noite para a gente estudar a Bíblia por um dia inteiro. Isso não é uma hora de nós vermos coisas teológicas, mas não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a nossa vida, com a nossa estada aqui, com esse momento que vamos participar da mesa do Senhor. Tem tudo a ver, e vocês vão se alegrar quando descobrirem que isso é verdade. Quem está com vontade de ouvir a palavra? Para isso, eu preciso convidá-los a que vocês possam ir comigo ao livro de Êxodo, capítulo 19. Para que vocês entendam o que Deus queria fazer naquele dia de que o próprio autor dos Hebreus está se referindo. O texto do capítulo 12, versículo 19, 18 em diante, está se referindo a esse texto de Êxodo capítulo 19. Mas o que é o capítulo 19, verso 1? Diz assim, veja o texto, versículo 3, 19, 3. E Moisés subiu até Deus, atendendo ao chamado, e disse-lhe o Senhor Jeová, assim dirás à casa de Jacó, anunciarás os seus filhos, aos filhos de Israel, vós sois testemunhas do que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águias, que são as suas mãos, e vos trouxe a mim. Agora, verso 5, se ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu pacto, vós sereis a minha propriedade peculiar, entre todos os povos, porque minha é a terra, minha é toda a terra. Verso 6, 19:6, vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Verso 7, Moisés desceu, chamou os anciãos de Israel, repetiu-lhes todas as palavras, assim como o Senhor Jeová lhe havia dito. Então eles disseram no verso 8, nós faremos tudo o que o Senhor Jeová tem dito. Então no verso 12, o que foi que Deus disse para ele? A partir do verso 10. E disse mais o Senhor a Moisés, vai ao povo e diz-lhes que se santifiquem hoje e amanhã, e lavem as suas vestimentas. Verso 11. E estejam preparados para o terceiro dia, porque no terceiro dia descerá o Senhor Jeová à vista de todo o povo sobre o monte. Aleluia. Então, meus irmãos, o que o Senhor mandou Moisés fazer? Deixa eu falar um pouco aqui para eu passar para o próximo versículo 12, que eu tenho que explicar isso para vocês entenderem o verso 12. Então, qual é a explicação, pastor Nelson? A explicação é que ele estava em cima do Monte Sinai. E então ele disse, vai, o terceiro dia eu encontro com eles aqui no topo. Você vai marcar o monte e vai transformar o monte em um tabernáculo. O primeiro dia você vai demarcar e eles vão subir o primeiro dia. Isso é, eles vão entrar no átrio. Quando eles entrarem no átrio, que aguardem o segundo dia. E ele marcou com as faixas o segundo dia, a subida do monte. E o povo tinha que subir até o segundo dia, que era o lugar santo. E o terceiro dia, que era o dia final, que era o terceiro dia, já era o equivalente ao lugar santíssimo. Então Deus está dizendo aqui para que vocês entendam mais fácil. Vocês vão sair do átrio, vocês vão sair aonde está a bacia de água, vocês vão sair aonde está o altar de sacrifícios, e vocês vão entrar na mesa dos pães. Depois vocês vão ter uma experiência com o Espírito Santo que está no lugar santo. Depois vocês vão ter uma experiência com o altar de incenso, que é o altar de adoração. E no terceiro dia, quando eu perceber que vocês já estão diante do altar de adoração, é porque vocês já estão próximos da minha presença. Então eu abro a porta e vocês entram no terceiro dia, e os meus anjos vão marcar o coração de vocês com a minha palavra, e nunca mais vocês serão a mesma pessoa.
Então, quando Deus disse em Hebreus, quando o Senhor falou para Moisés que ele iria construir um tabernáculo físico, então Deus disse: faça segundo o modelo que eu te mostrei no monte. Isto é, faz igual ao Monte Sinai, quando eu marquei o ato, marquei o santo e marquei o santíssimo. Mas saiba que no santíssimo moro eu, no santíssimo manifesto-me eu. Olha, no santíssimo a minha glória será a minha glória. Oh, meu Deus. Olha o que está acontecendo diante dos nossos olhos. Agora acompanhe comigo no verso 12 que você já vai entender. Verso 12. Então marcarás ao povo um limite ao redor, advertindo: guardai-vos de subir ao monte, onde tocar no seu termo, porque aquele que tocar no seu termo do monte morrerá, porque o monte virou um tabernáculo físico, um tabernáculo palpável. Agora o que vai acontecer aí, que ele vai marcar o primeiro dia, vai marcar o segundo, vai marcar o terceiro. E diz então, no verso 13, nenhuma mão tocará nele, porque aquele que o fizer será apedrejado, como está lá em Hebreus que eu acabei de ler. Seja homem, seja animal, não há que ficar com vida. Quando prolongasse o som do chofar, e então poderás subir. Quando prolongasse o som do chofar, então poderão subir ao monte. Oh, glória! Quem pode dar um glória a Deus mesmo não entendendo nada? Aí o verso 14 do capítulo 19 diz: desceu Moisés do monte e santificou o povo, e eles lavaram suas vestimentas. Então disse ao povo: estáis preparados para o terceiro dia, e não toquem em mulher. Aí diz: na manhã do terceiro dia houve trovões, relâmpagos, uma nuvem espessa cobriu, isto é, uma treva, cobriu o monte, uma nuvem espessa cobriu o monte, e ouviu-se um potente som de chofar, e todo o povo estremeceu no acampamento. Então Moisés tirou o povo do acampamento para que fosse ao encontro com Deus. Que coisa tremenda. Verso 18, acompanhe comigo no texto. Então diz o texto, verso 18: e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor Jeová descera sobre o monte, no meio do fogo, e subiu uma fumaça como fumaça de um fumo, e sacudia todo o monte grandemente, e o sonido do sofá intensificava-se gradualmente à medida que Moisés falava, e Deus lhes respondia com voz trovejante. E o Senhor desceu sobre o cume do monte de Sinai, e o Senhor Jeová chamou Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Quem pode dar um glória a Deus só pela visão que vocês estão tendo aqui? Agora eu queria mostrar um outro texto para vocês que trata desse assunto aqui. Eu vou deixar marcando aqui porque eu vou voltar para cá. Eu vou deixar marcando aqui porque a gente já vai voltar para cá. Vá comigo ao capítulo 33 do livro de Deuteronômio. Capítulo 33. Quem está pegando alguma coisa aí, dá um sinal de inteligente, dando glória a Deus aí. Mas se não está entendendo, não diz nada. Aí no capítulo 33, veja o texto. Capítulo 33, verso 2. Quem pode dar um glória a Deus adiantado aí? Só porque isso aqui está bom demais. Aí o capítulo 33, verso 2 diz assim: e disse Moisés, dando um relato do que aconteceu naquela noite, naquele dia. Veja Moisés dando um relato depois de quase 40 anos, preste atenção. Veja o capítulo 32, verso 2. E disse: o Senhor veio do Sinai, resplandeceu diante deles no horizonte de Seir, resplandeceu a sua luz desde o monte Parã. Aqui olha só, olha o que aconteceu. E com ele estava dezenas de milhares de anjos. À sua direita havia uma lei flamejante para eles. Meu Deus. Ele ama o seu povo, e todos os seus santos estão na sua mão, sentados aos seus pés, e recebem dele a instrução. Que
coisa preciosa. Essa visão que eu estou mostrando para vocês é o que estava acontecendo lá em cima. Volte para lá, para que você acompanhe comigo. Quando o verso 18 acontece que o Monte Sinai fumega, é porque esses 10 milhares de anjos estavam lá. E um grupo de 10 mil anjos trazia na mão deles a lei. E ela flamejava, porque Deus queria com aquela lei marcar o coração do povo. E o povo, quando viu tudo aquilo, que ele viu aquelas trevas, e de repente o fogo, e depois ele viu o monte balançar, e ele viu Deus falar, e Moisés falava e Deus falava, Moisés falava e Deus falava. É que nem aquelas pessoas que falam em línguas, e a outra repete, e a outra fala em línguas, e a outra interpreta. Quando esse culto, quem está acostumado nesse culto, eu estou muito acostumado. Quem pode dar um glória a Jesus aí, que está entendendo? Quando o povo viu tudo aquilo, vá para o capítulo 20 para você ver o que aconteceu. No capítulo 20, veja o capítulo 20. No capítulo 20, quando eles viram acontecer tudo aquilo, diz o texto, a partir do verso 18 também. Veja, capítulo 20, verso 18. Diz assim: todo o povo presenciou os trovões, e os relâmpagos, e o som do chofar, e o monte fumegando. E o povo vendo isso, verso 18, tremendo de medo, ao invés de subir, ficou de longe. Diga a todo mundo, diga de novo, exatamente isso. O que é que eu quero dizer para todos vocês esta noite? Eu quero dizer que Deus sempre tem um propósito extraordinário para cada um de nós. Deixa eu profetizar agora, vocês vieram ouvir a palavra. Então escute a palavra. Hoje, se alguém perguntar o que Deus falou com você esta noite, diga para ele: Deus falou comigo, que Ele tem um propósito muito grande para comigo. Vou repetir: Deus tem um propósito extraordinariamente grande para mim. O único problema é se eu vou querer subir até onde Ele quer que eu suba, ou eu vou rejeitar o que Ele quer que eu não rejeite. Glória a Deus, disse a irmã. Muito bem. Versículo 19, acompanhe comigo, disse: e disseram a Moisés: olha só, falas tu conosco e te ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. A identidade que nós temos a respeito do caráter de Deus é completamente errada daquilo que Ele espera de nós. Porque o que Ele espera de nós é que, se Ele falar conosco, nós viveremos. Não me ouviram? Não me entenderam nada. A ideia que eles tinham é: se Deus falar conosco, morreremos. Mas a ideia de Deus é: se eu falar com eles, eles vão viver. Se eu falar com eles, eles viverão. Aleluia! Vale o glória a Deus ou não vale? E aí diz o texto, o que aconteceu aí, meus irmãos? Capítulo 20, versículo 20. Então respondeu Moisés ao povo: não temais, pois Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, e assim não pequeis. E aí o verso 21 diz: e o povo permaneceu em pé longe. O povo não mudou, o povo permaneceu longe. Irmão, nós temos visto a esposa ver isso do esposo. O filho vê em relação ao pai. Isso em relação à igreja, o pastor em relação aos membros. Que às vezes nós chegamos a um patamar espiritual que nós sabemos que Deus é verdadeiro, que Deus é justo, que Deus é poderoso, que Deus não falha. Mas a gente quer passar isso para o povo, e o povo vai para trás. O povo vai para trás por quê? Porque ele ouve o barulho, ele ouve o testemunho, ele ouve a palavra, ele ouve isso, e ao invés dele se aproximar dela, ele diz: não, é muito santo para mim, é muito para mim. Quando Deus está dizendo: vem, que eu vou transformar a sua vida, eu vou prosperar a sua alma. E aí, voltando, meus irmãos, voltando para que vocês entendam agora,
lá para o capítulo 12 de Hebreus, capítulo 12 de Hebreus, veja, para vocês entenderem agora vocês vão entender de bandeja. Olha aí, capítulo 12, verso 18, porque ele está dizendo, essa imagem que vocês estão tendo a respeito de Israel, naquele período do primeiro pacto, foi tão terrível, essa imagem tão tremenda que vocês tiveram, que vocês ficaram tentando não se aproximar, não se acercar, não se aproximar dele. Eu quero que vocês tirem essa imagem da sua cabeça, porque isso aí quem passou foi o povo de Israel. Vocês não são o povo de Israel, vocês são a igreja, vocês são a esposa de Jesus Cristo, o Filho do Pai. Vocês têm que entender qual é a sua posição diante de Deus. Vocês não foram chamados para o Monte Sinai, vocês não chegaram ao Monte Sinai. Aí a gente pensa assim, qual monte que nós chegamos, pastor Nelson? Aí ele está dizendo aqui que esse monte é um monte eterno, é um monte sobrenatural, é um monte acima do natural, é um monte onde Deus mora, não é um monte onde Deus desce para a terra para dizer como é meu culto. Eu vim aqui para mostrar para vocês como é que os meus anjos me adoram. Eu vim lá do céu trazer o meu próprio trono e os meus anjos aqui na terra de vocês, para vocês verem como é meu culto. Não, eu estou dizendo que eu estou trazendo vocês aonde é a minha casa. É o contrário. Ele está dizendo, Monte Sinai, eu desci até lá com alguns 10 milhares de anjos, para dizer como é o meu culto, como é que se cultua diante da minha presença. Mas com vocês, igreja, eu não desci até vocês, eu trouxe vocês até aqui. Meu Deus. Meu Deus. Agora eu posso compreender a diferença. Ele está dizendo, o povo de Israel, eu queria que vocês vissem um pouquinho mais, umas 2 páginas para trás, por favor, ou 3 páginas para trás, vocês vão encontrar o capítulo 9. Vá lá, pega a sua Bíblia, folheia a sua Bíblia. Uma Bíblia usada e despedaçada pertence a uma vida que está inteira. Uma Bíblia nova, que nunca foi usada, geralmente permanece e pertence a uma vida que está destruída. Então use a sua Bíblia, capítulo 9, versículo 1, aí algumas páginas atrás do que eu estava lendo, capítulo 9, eu quero que vocês vejam aí, para vocês glorificarem a Deus pelo que eu estou tentando fazer vocês compreenderem. Capítulo 9, versículo 1, assim a primeira aliança continha propósitos. Assim, a primeira aliança continha preceitos. Assim, a primeira aliança continha prescrições para a realização do culto celestial num santuário terrestre. Ai, meu Deus. Glória. Explica melhor em outras palavras, pastor Nelson, porque eu sou do grupo do BBB, eu sou dessa gente aí. Explica aí para mim. Vou explicar. Desce aí para o primeiro andar que eu estou na garagem. Estou na garagem agora explicando para você. Preste atenção no que eu vou dizer. Ele está dizendo nesse texto que Deus levantou o primeiro pacto. O primeiro pacto que ele fez foi para que nós experimentássemos o culto celeste na terra. Eu vou repetir o texto. Eu vou repetir. Se é preciso explicar de novo, eu explico. Lá vai. O texto diz: assim, igreja, a primeira aliança continha prescrições, continha instruções para a realização, isto é, de como realizar um culto celestial num santuário terrestre. Meu Deus. O que ele está dizendo é que nenhum culto na terra é terreno. O culto que nós fazemos, pastor Pedro, é celestial. Ele só deu a chance da gente fazer o culto aqui na terra. Só que ele desceu no Monte Sinai para dizer para eles como é que é o meu culto. Meu culto, um fala para o outro, santo, e outro diz santo. Outro santo, ele diz santo. Outro diz santo, e ele diz santo. Um fala para o outro, Deus
Deus é grande, outro diz amém. Deus é santo, outro diz santo é. Outro diz glória a Deus, outro diz aleluia. Irmãos, não há como ficar calado no culto de Deus. Quem pode dar um glória a Jesus aí? As revelações das vezes que o trono de Deus se manifesta na terra, isso aqui me deixa agoniado quando uma pessoa não consegue compreender isso. Em 1 Reis, capítulo 20, diz a Bíblia que Deus se levantou no trono e os anjos da direita falavam com os anjos da esquerda. Diz que no culto de Deus, Deus perguntava para os anjos: o que é que vocês precisam me dar de conselho do que eu tenho que fazer? Esse aqui é o texto tremendo. Deus pediu conselho para os seus próprios anjos, da direita e da esquerda. E a Bíblia diz que os anjos da direita diziam uma coisa e os anjos da direita diziam outra. E Deus disse: vocês não entendem de nada. E Deus pediu uma opinião para os anjos caídos das trevas. Aí você se assusta. Diz assim: foi? A Bíblia diz que veio um espírito de mentira e disse: eu serei um espírito de mentira na boca dos profetas. Aí Deus disse: vai, fala e faz. O culto de Deus é um culto é um culto de responsabilidade. Deus quando ele vem para o culto, ele vem dizer assim: eu quero ouvir os testemunhos. Eu quero ouvir o testemunho do que eu faço. Quando vem para o culto, Deus está aqui pela sua palavra. Quem crê que ele está aqui pela sua palavra? Então quando ele vem para o culto, ele se assenta em glória. E ele quer ouvir os da direita e os da esquerda. Ele quer saber quem tem alguma glória para dar, quem tem algum conselho espiritual para dar. Deus é tão tremendo que ele colocou ao seu redor 24 anciãos. Ele não governa sozinho. Por isso que o pastor tem que ser visto na congregação. Nós não temos que vir para a igreja para ver a nuca do pastor. Nós temos que vir para o templo para ver a face do pastor. Mas os neopentecostais inventaram isso de que o pastor tem que sentar aí embaixo. E a gente está pegando pouco a pouco algo dos neopentecostais. Mas Deus se senta de frente para os seus anjos e junto com ele 24 presbíteros. Agora fica todo mundo calado, até os pastores. Capítulo 9, versículo 1. Assim a primeira aliança continha prescrições e instruções para a realização do culto celestial em santuário terrestre. Então Deus veio com seus anjos, trouxe a palavra. Quem pode dar um glória a Deus adiantado pelo que eu vou dizer? Aí dá uma fé. Eu vou dizer agora, então receba. Deus disse: vou descer o Monte Sinai para ensinar para esses pentecostais como é que se faz um culto com glória. E a primeira coisa, meu pastor, que ele trajo foi a palavra. A palavra era o centro do serviço. Era a palavra o centro do serviço. Era a palavra o centro do culto. ¿Quiénes son los que pueden cantar o danzar o alabar mejor que los ángeles? No hay, hermanos. Nosotros somos así chiquitos cerca de la gloria y de la experiencia que los ángeles milenares tienen delante de Dios en sus servicios. Pero Dios dijo: voy a bajar ahí, voy a enseñar a esta iglesia, a este pueblo medroso, como si es aquí en el cielo. Lo que nosotros estamos predicando, hay algunos hacen así, mire. La Biblia dice que el pueblo hizo así, que puso sus manos en el oído para que no escuchara la palabra. Para algunos tremendos. Porque, mira, cuando yo escucho una palabra de Dios, cuando yo recibo una palabra de Dios, yo hablo, amén, gloria a Dios, y si posible me quedo parado. Y otro día yo estaba predicando, yo estaba para predicar en la iglesia sede de Belén. Yo iba a predicar, pastor. Estaba sentado, pero el predicador que estaba predicando estaba muy mal, pero muy mal.
E então, falei, o que vamos fazer para cambiar esse assunto? Porque eu não vim de allá, atravessei toda a cidade, 2 horas de manejo para vir escutar qualquer coisa. Não, Senhor, comecei a glorificar a Deus. Empecé a glorificar a Deus, pastor, empecé a glorificar a Deus. Y el hombre sintió la unción de la palabra y no vino la palabra vino al hombre. Y este hombre empezó a predicar. Después de casi 40 minutos, él engrenó y empezó a predicar. Y hermano, la gloria de Dios vino, bajó sobre la gente que estaba ahí. Y el poder vino, y ya casi no paraba. Y entonces yo me paré y levanté mis manos al cielo. Empecé a glorificar a Dios. Y entonces un pastor viejito de aquellos de bigote y barrigudo allá de Brasil, jaló mi saco así y dijo, hermano, aquí en Belén no se acostumbra a hacer eso. Y yo le sácame tu mano de ese mi saco. Está ensuciando eso. Entonces él se miró que no estaba hablando con cualquier persona. Y cuando este hermano terminó, entonces el pastor José Huelto dijo, ahora hermano, vamos a cantar una canción, vamos a levantar las ofrendas. Y a seguir va a venir el pastor Alder y Nelson Rocha. Y él dijo, ¿es usted? Y yo soy. Oh hermano, perdóname. Y entonces, para no dejar así barato lo que hizo él conmigo, ensuciar mi saco con las manos de él. Entonces yo empecé con la predicación de la siguiente manera. Hermanos, hay algunos mensajes que Jesucristo se queda parado. Y el único mensaje en la Biblia que Jesús se paró para escuchar al predicador fue cuando Esteban predicó. Cuando el hombre predica con autoridad, hasta Jesús se queda parado. Vamos a leer la Biblia esta noche, por favor. Terminó el servicio, el hermano dijo, hermano, es verdad, Jesucristo se paró, ¿verdad? No, perdóname, yo jalé tu saco, ¿verdad? También, hermanos, nosotros no estamos acostumbrados con los movimientos de Dios. Si Dios viniera personalmente como vino en Sinaí, cuando vino en Sinaí, si Él viniera personalmente para hacer un servicio, nosotros diríamos, Señor, enséñanos, no a orar, enséñanos a cultuar. Los bautistas están me mirando por allá. ¿Cuántos están ahí? ¿Están felices? Y ahora mire, ¿cómo es un culto celeste? ¿Cómo es un culto celestial y un santuario terrenal? ¿Cómo es un culto celestial? Vamos a ver cómo es un culto celestial. Ve Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Allá al final de la Biblia. Apocalipsis capítulo 4. Vas a ver más o menos cómo es un culto. En el capítulo 4, versículo 2 dice inmediatamente, Juan diciendo, estuve en el Espíritu, y aquí un trono estaba puesto en el cielo, y en el trono un ser estaba sentado, que ahí es el Padre, y aquel que estaba sentado parecía semejante al brillo de piedras de jaspe, de sardio, y había alrededor del trono un arco celeste, semejante a color, y un trono, dice, alrededor del trono un arco semejante a la color de esmeralda. Versículo 4, y había 24 tronos alrededor del trono, y sobre los tronos vi que estaban sentados 24 ancianos con vestiduras blancas y tenían coronas de oro sobre sus cabezas. Y del trono salían relámpagos. Aleluya, ¿quién puede decir gloria a Dios? Dice, aquí el trono salían relámpagos, voces, truenos, y delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces cuando el pueblo de Dios empieza a comprender que allá, cuando usted simplemente entra en el cielo, ya se depara con esta gloria. Porque allá en el cielo, hermano, no tiene esta cosa, lunes será servicio, martes será un servicio, segunda-feira será un culto, quarta será un culto. Não, lá no céu não tem esse negócio de quarta será um culto, domingo será um culto. Quando você entra no céu, já é o culto. Não me entenderam? Não me entenderam nada.
Irmão, quando você está no céu, aí você pergunta hoje quando vai ser o culto. Se você está no culto, levanta a mão, rapaz, põe a cabeça no pó, dá glória a Deus, faz barulho, aqui negócio é sério. Porque a maior dificuldade é você levar a igreja a esse nível. A maior dificuldade é você levar o povo a esse nível espiritual. Porque para eles pensam assim, nós brasileiros pensamos, vão para o culto. Mas quando você chega a esse nível que você não está no Monte Sinai, que você está no santuário de Deus, onde Deus habita, aonde não começa um dia de culto, todo dia é culto, toda hora é culto, é outro nível. Você não vem para o culto, você já vem cultuando. Porque para você tirar do coração da pessoa a mentalidade carnal, pastor Pedro, e colocar na cabeça dela a posição do culto. Porque a posição do culto é essa. A posição carnal. Sim. Já lo sabem. Então, velo bem. A dificuldade. E por que é tão difícil? Mire, Abel e Caim. Haviam quatro. Quantos disse? 4 vocaciones de la humanidad. Abel tenía la agropecuaria, Abel tenía la música. La música era la capacitación de Abel y la agropecuaria. Y la capacitación de Caín era la inmobiliaria, las ciudades, las construcciones de las ciudades. Y la industria de fierro. Entonces, cuando Caín mata a Abel, Deus disse, já que matasse Abel, tendrás que fazer as vocações de ele, que ele tinha que haver hecho. Então, queda com Abel. E quando Caim lo mata, então a responsabilidade passa para Caim. Então, Caim não tinha a responsabilidade da agropecuária. Luego, as ovejas, os sacrifícios, os ovinos, os bovinos, não estavam na condição para ele, era para Abel. E quando Caim lo toma e não lo regressa. Então, irmão, a maior dificuldade para poder fazer um serviço é trazer a gente para trazer a ofrenda, é trazer a gente para a música, para a adoração, porque Caim não quer deixar o que não lhe pertenece. Por isso, nós que estamos aqui, adelante, temos muitas dificuldades para poder. Temos que passar 1 hora falando hasta que vocês entram no nível do serviço. Por quê? Porque vocês todavia estão como a gente de Israel, um passo atrás. Não, tembla muito. Não, há muitas antorchas de fogo. São muitos espíritos. Não, Senhor, há muitos ángeles. Nós não vamos a morrer aí. Deus não vai quitar o que temos nossos prazeres. Deus não vai quitar as coisas boas que nos gustam. E quando nós echamos tudo isso por terra, lo echamos. E dizemos, vou entrar na presença de Deus, vou entregar-me completamente, vou levantar minha mão, vou louvá-lo, vou adorá-lo. Mas você diz, como é que eu faço para cultuar? Eu acho tudo isso uma loucura, esse povo levantar a mão, ficar em pé, dar glória a Deus, gritar, tocar, bateria, ter micrófono, deveria ser somente em voz. E aí Deus começa a sorrir e dizer, este pueblo todavía está allá atrás. E então ele disse, capítulo 4 de Apocalipse, veja o que diz aí. No capítulo 4, verso 4, diz, havia 24 tronos. Não eram pessoas comuns. Eram reis e sacerdotes. Coroas, reis. Vestimentas brancas de linho, sacerdotes. Não eram pessoas comuns. E diz o texto, do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões. E o que aconteceu lá em Êxodo capítulo 19, que acabamos de ler, que havia vozes, trovões, relâmpagos. Por quê? Porque para eles, trovões, relâmpagos era uma coisa que nem cachorro tem medo no dia de ano novo. Os
crentes pentecostais, por maiores que sejam, eles têm medo se Deus trovejar. Se Deus trovejar, ele se esconde debaixo da cama espiritual, porque Deus está falando muito alto. Se foram todos os Espíritos Santos, só ficou o pastor Will. E já está o pastor colombiano, e eu pensei que se foi. Mira, verso 5, verso 5! Veja o que diz, verso 5, meu Deus. E do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões. E diz o texto que havia 7 tochas de fogo. Que são os 7 Espíritos de Deus. E o que Deus foi fazer lá no Sinai? Com os 10 milhares de anjos. Ele foi dizer, deixa eu ir lá em Los Angeles, deixa eu chegar lá com eles, para dizer como é que cultua meu nome, como é que me cultua, deixa eu dizer para eles como é que faz. Quantos podem dar glória a Deus mesmo forçado? Diga glória a Deus. E aí não diz o texto, irmão. Que coisa. Que coisa. E diz o texto, verso 6. Como era o culto, pastor Nelson. Havia diante do trono um mar como de vidro, transparente como de cristal. Porque aí, no mar do esquecimento, ele simplesmente está ali, está dizendo, venham cultuar, porque eu estou lançando todos os vossos pecados no mar do esquecimento. Ninguém tem poder para entrar nesse mar, está cristalizado, ninguém pode entrar, nem eu posso entrar. O princípio do culto é a falta de culpa. É você ter a liberdade de levantar a mão sem culpa e dizer, hoje eu estou aqui, meu Deus. Ninguém me obrigou a estar aqui, meu Deus. Eu estou aqui voluntariamente. Quando você está sem culpa, você cultua a Deus com toda a autoridade. E diz o verso 6, diz o texto, ao redor do trono. Diz o texto, no permeio de cada lado do trono havia 4 querubins, cheio de olhos por diante e por detrás, mostrando que a presença de Deus está por todos os lados, que Deus está vendo o mínimo louvor, a mínima palavra que você diz, Ele está vendo, camarada. Porque às vezes você é tímido, você é fleumático, e o fleumático para dar glória a Deus é a maior dificuldade, tem que espetar tem que espetar algo nele. Já o sanguíneo não, o sanguíneo é doidão mesmo, nem precisa fazer culto, que ele já está no banheiro, ele canta, na cozinha ele canta. A mulher, quando ela é serva de Deus, ela canta até quando está brigada com o marido. E quando ela briga com o marido, você pode ver toda mulher quando briga com o marido, ela canta na cozinha. Um dia eu fui na casa de um casal e o pastor me recebeu na porta e saiu. E eu acho que ele não prestou atenção no horário. Eu estava tudo certo para a gente ir. Ele veio de pijama, atendeu de pijama e correu. Disse, pastor, estou indo trocar minha roupa. E a mulher dele estava cantando na cozinha. Eu já sabia que eles tinham brigado. Aí na cozinha, aí ele, irmão, quando eu quero brincar, eu brinco mesmo. Aí eu cheguei com a irmã e disse, irmã, e aí a briga do seu marido foi boa? Ela, disse, porque o senhor sabe, digo, a minha esposa fala a mesma coisa. Toda mulher brasileira, se for nordestina, ela faz maior ainda. Elas cantam e põem o disco bem alto. E elas escolhem aquelas músicas de sai Satanás, sai Satanás. Mas ela não está fazendo isso porque ela quer, ela está mandando falar para o marido. Pastor Pedro, não é com você, porque você não é daquela área. Deixa eu tomar uma água para passar. Quem está contente aí, dá um glória a Jesus. Em primeiro lugar, o sentimento de culpa. O teu pecado foi perdoado. Diga graças a Deus. Segundo, olhos por todas as partes. Deus está vendo qualquer lance seu. O mínimo amém ele recebe. Quem dá um glória a Deus aí, um amém. Verso 7, para terminar, veja aí o verso 7. E a face principal do primeiro querubim era de um leão.
A face do segundo querubim era de um bezerro. A face do terceiro querubim era como o rosto de um homem. E a face do quarto querubim era de uma águia voando. Aí ele está dizendo, os 4 temperamentos estão representados aí. O leão, o colérico, o homem, o sanguíneo, o boi, o fleumático, a águia, o melancólico, todos na presença de Deus. O sanguíneo do jeito dele, o melancólico do jeito dele, o fleumático do jeito dele. Diga graças a Deus. E o sanguíneo do jeito dele. O sanguíneo levanta, ele grita, ele levanta a mão. O melancólico diz, Deus, tem misericórdia do teu servo. Oh meu Deus, olha só, ele vai cair dessa cadeira. Meu pai. E todos estão ali na igreja. Cada um faz parte de um coro. Cada um faz parte de uma área. Cada um está vencendo numa região. Cada um está vencendo num poder, com um poder extraordinário. Cada um está vencendo com autoridade. Mas todos estão ali cultuando. Aleluia. E você olha, porque a mulher fica preocupada com o marido, porque ele é sanguínea. Aí ela cutuca o marido, mas cala essa boca, não tem espaço. E a mulher, por que você não dá glória a Deus? Mas ele é fleumático, irmã. Eu só tenho que aprender a honrar seu marido do jeito que ele é. Ele está ali, ele está ligadão, ele está ali. Ele é fleumaticão daqueles irmãos que se cair um prédio na cabeça dele, ele não arreda nem um dedo. Ele está paradão, mas ele está dando glória a Deus na cabeça. Aleluia. Quem está aí, olha o glória a Deus. Você viu ele falar? Glória a Deus, falou na marra. Aleluia, dá um glória a Deus aí. Todo mundo está lá no culto de Deus. Quem está aqui? Aí o verso 8 diz, cada um dos 4 querubins tinha 6 asas, e ao redor dos seus corpos haviam por dentro, estavam cheios de olhos, e diz o texto, e não cessavam de dizer, olha isso aqui, meu Deus! E não cessavam de dizer, Santo, Santo, Santo é o Deus onipotente, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Meu Deus, você já pensou? Às vezes, quando tem irmão na igreja, a gente fica preocupado, nervoso com ele. Posso sentar aqui desse lado só uns segundos? Eles ficam sentados perto da gente, a gente às vezes incomoda a gente. Aí tá, glória a Deus aí, dá glória a Deus, aleluia. E você tem vontade de dar-lhe um pau nele, você quieta aí. Mas não é, é que ele está num nível superior a você. É que você ainda está lá no Monte Sinai, e ele já está no Monte Sião. E assim, com a igreja, tem irmãos, eu fui numa igreja lá em Pernambuco pregar, e então, quando eu estava pregando, o irmão lá atrás disse, Pipalai! Eu disse, Pipalai. E eu pregando, Pipalai. E ele ficou nesse Pipalai o tempo inteiro. Aí o pastor viu, o pastor Nelson está incomodado com ele, não é? Ele disse, não, irmão, eu estou só... Quando ele diz Pipalai, todo mundo dá glória a Deus. Mas o que é isso? Que ele é o Pipalai, o principal? Não, senhor, todo mundo... Eu falei, Pipalai, todo mundo, aleluia, glória a Deus. Aí o pastor diz assim, esse aí é o meu pai. O pastor da igreja, esse aí é o meu pai. E quando ele não vem, o culto é fraco. E Deus usa ele para despertar a igreja. E quando ele diz, pipa lá e poder vem, porque o povo desperta. Meu Deus, eu pensei que vocês iam ficar alegres em saber que vocês têm um culto celeste num santuário terrestre. É, japonês! Puxa vida, foi difícil para você soltar um glória. Agora começa, tá? Não tem para não, rapaz. Aí, olha só, quem pode dar um glória, aleluia, aleluia. Cada um diz uma, olha aqui que diz o texto, que eles não cessam de dar glória a Deus. Verso 9, já vou terminar. E diz assim no verso 9, e sempre que os querubins, presta atenção isso aqui. Vou dizer de novo. E sempre que os querubins davam glória, honra, ação de graças, aquele que estava sentado no trono, aquele que vive para todo sempre, olha o que acontece. Existe uma reação. Diga comigo, igreja, diga comigo. Existe uma reação. Aí está. Diz o texto, vou ler de novo. De novo, verso 9. E sempre que os querubins davam glória, honra, ação de graças, aquele que estava sentado sobre o trono, aquele que vive para sempre, os 24 anciãos se ajoelhavam diante daquele que estava sentado sobre o trono e adoravam aquele que vive para todo sempre. E lançavam suas coroas diante do trono. Meu Deus, que é isso? Irmãos, eu me lembro no Brasil, em 1993, até 1993,
Lá no Brasil, pregar, a pregação era diferente, era distinto. O pastor vinha, pegava o microfone, colocava o microfone no pedestal, e o pastor pregava, a igreja ficava... Aí, eu voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, comecei a pregar na igreja do pastor Jabes Alencar, comecei a pregar na igreja do Brás, comecei a pregar nas igrejas independentes ali. E na minha mensagem, eu comecei a dizer, diga para o seu irmão aí, fala para o seu irmão aí. E alguns pastores, desses bigodudos, desses camaradas assim, eles que não gostam mesmo da mim, não vão com a minha cara, e nem no céu, porque lá no céu nem vão entrar. Irmãos, um diga para o outro, aí eu dizia, diga para o outro, e um diz para o outro. Aí o pastor falou assim, esse negócio que ele inventou aí, dizer um para o outro. E um dia eu me aborreci e falei assim, irmãos, os anjos adoram a Deus no culto, e um diz para o outro. E a Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 6, que o anjo dizia para o outro do outro lado, santo, e o outro dizia santo. Diga para o outro, santo, diga para o outro. Aí ele falou assim, como que eu não tinha lido esse versículo? E quando às vezes o pastor fala assim, fala para o teu irmão, é para poder... Ei, seu cabeção, presta atenção, é isso que ele está falando. Quando ele fala assim, ei, camarada, fala alguma coisa, rapaz. É isso que ele está dizendo. Para que você preste atenção. E o texto de Isaías 6 diz assim, e um falava para o outro. E aqui é pior que isso. Aqui é pior. Porque cada vez que um grupo dizia glória, o outro jogava no chão, dava glória. Já pensou se isso pega agora? Eles iam dizer que nós estaríamos inventando, que nós estaríamos criando uma coisa nova. E isso lá no céu é comum, pastor Pedro. Então vai se acostumando a jogar sua coroa no chão. Quem está aí? Dá um glória a Jesus aí. Porque o mais incrível de tudo isso é que se fossem jovens, tudo bem, pastor Pedro, mas não é. Diz aí que são anciãos. Eles devem ter uns 250 milhões de anos. Ninguém fala nada, está todo mundo aí. Aí que um cara tá velho e fala assim, esse pastor aí fica mandando a gente ficar em pé. Olha quantos anos eu tenho. Tu já tem o quê? Uns 50, bicho? Por aí. Puxa vida, rapaz. Aí você fala pro Pedro, olha teu cabelo, rapaz. Veja aí, rapaz. E esses caras de cabelo branco, eles são os que menos dão glória a Deus na igreja. Ele disse que era, depois tu pega ele lá fora. Quem está aí, meu Deus? Quem dá um glória aí? Quem pode dar um glória a Deus agora? E aí, um ancião. Porque se dissesse o jovem de 18 e se joga e levanta, é porque não tem artrite, irmão. Poxa, eu pensei que se eu dar um glória a Deus mesmo disfarçando que é. Pastor, concluindo, os nossos cultos não são terrenos. Quem pegou aí, segunda palavra? Nossos cultos não são terrenos. Nossos cultos são celestes. Nossos cultos é Deus na terra entre nós. E nós somos levados à sua presença. Quem pode levantar a mão direita de coração e dar um glória, um amém, um aleluia, uma palavra de honra e palavra de louvor? Pai, nós vamos participar da tua ceia, a mesa do Senhor. Nós vamos participar, Senhor, do pão e do vinho, que significa o teu corpo e o teu sangue, que foi pago como um preço no altar do propiciatório, dizendo que nós somos redimidos, resgatados pela nossa vã maneira de viver, meu Pai. E que não foi com prata, nem com ouro, mas foi com o teu sangue precioso. E nós ao redor dessa mesa declaramos que tu és santo. Quem pode dizer que ele é santo também? Kadosh, 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 aleluia. Kadosh, Kadoshim, Adonai. Pai, nós somos trazidos aqui, meu Pai, não para cultuar, para começar a cultuar, mas para sermos cultuadores 100%, constantemente, todo o tempo, meu Pai, como está na tua presença, como está no céu, cada um, Senhor, reagia em função da glória do outro, meu Pai. Meu Deus, que coisa, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor, grava nos nossos corações. Recebe glória, recebe honra.
Recebe todo louvor, todo domínio, toda adoração pertence a Ti, meu Pai. Senhor, obrigado pela vida, pela saúde, pela paz que o Senhor tem nos dado, meu Pai. Levantamos nossas mãos, meu Pai, e tomamos todo o principado e potestade que se move pelo poder do Teu nome e das Tuas mãos, Pai, e retiramos de sobre a nossa nação brasileira, meu Pai. Senhor, tudo pode naquele, Senhor, tudo pode fazer naquele, para aquele que crê em Ti, crê na Tua palavra. Nós como igreja oramos pela nossa nação agora, Pai. Envergonha o inimigo, envergonha Satanás. Os macumbeiros não têm mais autoridade de que os Teus filhos que levantam as mãos, Pai. A obra do inferno não pode prevalecer contra a nação brasileira, meu Pai. Leva o céu sobre Brasília, desce sobre aquele lugar e queima, Senhor. Pai, sobre Colômbia, meu Pai. Ei, me chama, raia. Colômbia, Colômbia. Ei, Colômbia. Ei, Deus, desce em Colômbia. Desce em Colômbia, meu Pai. Meu Pai celestial. Faz uma obra, meu Pai, para que aqueles que possam escutar, meu Senhor, retira os seus ouvidos, Pai. Nós te adoramos, nós te adoramos. Quantos o adoram, diga uma palavra de adoração a Ele. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Venha, pastor, pode vir. Graças te dou, meu Pai.